Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Todos já estavam na sala de cinema por conta que o Dark pediu para todos já aparecerem imediatamente na sala de cinema, então os heróis obedeceram, seguindo logo diretamente para a sala de cinema. Bem, o que virão hoje vai surpreender todos e pode deixar alguns bem incomodados com a pressão do poder do indivíduo, então eu vou deixar por enquanto sem a barreira, mas quando o poder for atingir vocês eu já vou colocar a barreira. Lanterna Verde. Barreira, porque é uma barreira. Não sentimos nada na reação anterior do albedo e do bem e malvado, então por que justamente nessa reação, como você costuma dizer, nós íamos sentir alguma coisa? Eu não posso revelar o que vocês vão ver, mas fica avisado. E o mesmo nível de uma coisa que é ligada ao universo de vocês. Bom, não vou revelar tanta coisa porque senão perde a graça. Batman. Não vou literalmente questionar sua decisão, mas você está muito estranho, diferente das outras duas vezes que você quase não mencionou nada sobre a apresentação. No caso, eu digo sobre o bem malvado, mas sobre o albedo você mencionou e você não intencionalmente revelou outra coisa que a gente vai se surpreender com o que iremos ver. Superman. Vamos, Batman não precisa literalmente suspeitar o dia todo. Eu sei que você suspeita dele, mas eu acho que tá na hora de isopor um pouquinho de confiança, ou depor um pouquinho de confiança a ele, afinal de contas, ele trouxe a gente para cá e tá consertando o nosso universo, então vamos depor um pouco de confiança. Batman/Dark, pensando, até parece que deve confiar em uma pessoa, apenas conhecendo ela só por 2 dias. Eu não sei se isso é ingenuidade ou a burrice. Muito bem, muito revelar apenas o motivo dessa reação de hoje. Bem, a apresentação de hoje é bem pequena comparado à apresentação do albedo de ontem, então esse é um motivo que eu pedi para vocês virem de antemão para a sala de cinema. Nenhum motivo a mais, nenhum motivo a menos, somente para vocês verem uma reação bem pequena, mas que pode interessar ou não dependendo da opinião de vocês. Flash. Muito bem, você tá dando a nós opção de escolha, então Dark, podemos começar de imediato essa apresentação, é claro. Bom, se todos estiverem de acordo, podemos começar, mas antes disso eu gostaria de trazer algumas pessoas para, no caso, verem essa reação junto de vocês. São vilões do universo de vocês, mas eu peço nada de briga por aqui, por favor. Lanterna Verde. Bom, dependendo das pessoas que você for trazer, garanto que não vai haver briga. Mas não digo nada sobre os vilões, porque nós respeitamos as regras. Daqui não vou dizer o mesmo sobre os vilões, porque não sabe de nada sobre isso tudo que aconteceu no caso sobre as reações do bem e do albedo, então resumo muito bem que eles vão ficar confusos e vão atacar você sem nem perguntar como vieram parar aqui primeiramente. Não se preocupe com isso, para os vilões também não ficarem de fora sobre o que vocês estavam vivendo. É claro, eles não puderam demonstrar suas reações ou suas opiniões, mas eu permiti que eles vissem a reação do albedo, então eles estão lá pelo menos da situação, no caso da última reação que foi a do albedo. Aquaman. Bom, se estão a par da situação da reação, no caso presumo que já devem estar sabendo sobre nós estamos aqui e também sobre já que mencionamos anteriormente sobre o bem malvado, eles devem respeitar sobre quem deve ser estar o bem malvado ou quem será. Caçador de Marte. Mas eu também estou com uma dúvida, se tem vilões aqui e a gente está aqui também preso, aqui também tem outros heróis em animação de suspensa, não é Dark? Bom, não só heróis mas também civis que vocês conhecem, por exemplo o mordomo do Batman, o Alfred. Como eu disse anteriormente, eu não trouxe apenas os vilões ou vocês, eu trouxe todos do universo, mas também as pessoas que vocês conhecem e confiam. Bom, eu acho que já deu tanta demora. Nesse eu bati em palmas, então os vilões que apareceram foram literalmente quem apareceram foram Mistério, Frey, Gorilla Grodd, Lex Luthor, e ao lado dele estava Tala. Bom, eu presumo que todos não precisam literalmente de apresentação, afinal de contas, todos já se conhecem, então já sem demora, vamos para a apresentação de hoje.
Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador estará na descrição, assim como a foto do canal do criador também vai estar na descrição. E é claro, fotos e imagens não são de minha propriedade. Todo crédito vai para seu respectivo criador ou criadora, só o que me pertence à história narrada e apresentada. E mais um detalhe: tudo que for dito aqui ou mencionado aqui não é para ser levado a sério, isso é apenas pura ficção. Então não leve tudo que for dito, demonstrado ou apresentado aqui a sério. Fim de nota. Agora com a reação. Eu sou fraco, sou porra, voz baixa, medo nos olhos, sem dor. Mas quando a luz começa a subir do céu, o mundo se curva diante do meu poder cruel. Cada passo que eu sou dá no horizonte, meu coração se torna gigante e imponente. O orgulho queima mais que qualquer dor, sou o homem que carrega o poder do sol. Peço perdão porque eu sou, minha existência já é superior. Entre deuses, demônios e reis, sou o recorde de uma vez. Quem decidiu que eu perderia pra você? Quem te deu permissão pra me desafiar? Eu sou Escanor, o orgulho em pessoa. Sob o sol, ninguém vai me superar. Quando a reação ela deu início, todos tirando alguns subestimaram que estavam vendo, mas quando foi demonstrado o real poder do leão do orgulho, todos que estavam o subestimando caíram de joelho por conta da pressão do poder do sol. Só que não ficou afetado foi o Lanterna Verde, por causa que ele levantou o seu escudo, e é claro, obviamente, o Superman. Flash. O que é isso? Parece que literalmente esse cara tá transbordando energia solar. Não consigo nem levantar a cabeça para olhar para ele, é como se eu tivesse na presença do próprio sol. Batman. Eu já suspeitava que ser eles de outros universos seriam poderosos, mas isso já é insanidade. Eu não esperava que literalmente isso fosse acontecer tão rápido assim. Lex Luthor. Eu já fiquei de frente ao Darkseid, mas nunca senti uma presença tão imensa dessa forma. É como se literalmente eu tivesse na presença de uma divindade que fosse superior a tudo que eu já vi na minha vida. Mr. Freezer. Nem mesmo com as minhas capacidades da minha arma fria eu consigo diminuir esse calor. O que é ser este homem? Eu não consigo me levantar e esse calor é como se eu tivesse dentro de uma fornalha ligada no extremo. Grodd. Muito menos eu consigo ter a força mental suficiente para, no caso, me sobrepor a esse humano. É como se a presença dele tivesse literalmente me forçando a me ajoelhar. Eu nunca senti isso nem mesmo lutando contra o maldito do Flash. Flash. Aí eu não sou maldito, não, mas obrigado pela consideração. Mas eu digo a mesma coisa, não com as mesmas palavras, mas de novo não consigo respirar direito. Os dois eu até entendo. Lanterna Verde tem o anel dele para protegê-lo e o Superman absorve energia solar, mas uma coisa que eu não entendo: como você que consegue estar literalmente de boa em pé com essa energia solar preenchendo toda essa habitação? Bom, eu já passei por muita coisa, e uma coisa dessas para mim é como se fosse um passeio no parque, mas para o alívio de todos isso já vai passar. No momento que o Dark falou que isso já iria passar, eles ouviram um estalar de dedos, que foi o próprio Dark que instalou os dedos. Então foi criada uma barreira ao redor de todos, fazendo que os mais afetados pudessem agora respirar tranquilamente. Suponho que agora todos devem estar se perguntando quem é este homem na frente de vocês, no caso que está aparecendo agora na reação. Bem, seu nome é Escanor, o homem que carrega o pecado do orgulho do leão. Ele é um dos membros mais fortes dos 7 pecados capitais. O poder dele é chamado de Sunshine. A força de Escanor flutua de acordo com a posição do sol no céu. À meia-noite, ele é o humano mais fraco do mundo. Ao amanhecer, sua musculatura cresce e sua personalidade muda drasticamente, tornando-se extremamente arrogante e orgulhoso. Ao meio-dia, Theone,
Por um único minuto, ele atinge o ápice do seu poder, tornando-se praticamente invencível. Lex Luthor. Está de brincadeira comigo que esse homenzinho vira ao amanhecer. Esse monstro que a gente viu nesta tela, isso é o mais absurdo que eu já vi e ouvi em toda a minha vida. Mr. Freeze. Eu já presenciei muita coisa na minha vida, mas ver uma coisa dessas é muito difícil de acreditar. E o pior ainda é notar que os heróis não estão impressionados tanto assim, por mais que eu não entendo por que eles estão tão calmos. Lanterna Verde. Bom, essa pergunta eu posso te responder, Picolé. Anteriormente a gente viu um ser que foi bastante inteligente e no caso tem um complexo de superioridade imensa. Então ver uma coisa dessas, por mais que seja de um ser humano com um poder tão grande assim, não é surpreendente, por mais que a gente já viu alguns alienígenas diferentes do nosso universo. Então isto não é tão impressionante assim, por mais que eu fiquei chocado com a pressão do poder desse cara. Aquaman. Não é querendo bancar o mandão, mas será que podemos continuar com o que vimos, por conta que estou bastante interessado sobre esse tal Escanor? Muito bem, então todos por favor retorne sua atenção à reação, porque iremos continuar. De volta na reação. Mulher Maravilha. Ai ai, nem quero imaginar como deve ter doído essa machadada, no caso de uma forma horizontal no peito deste ser. Mulher Gavião. Presumo que esse que estava pisando na cabeça dele, ou deve ser seu inimigo, ou ele é o capitão dele, que a minha suposição é a seguinte: ou o capitão dele perdeu o controle, ou ele perdeu o controle, e os dois devem estar lutando entre si. Nifty. Sua suposição, Mulher Gavião, não está totalmente errada. Bom, o nome do ser que está lutando contra o Escanor se chama Meliodas. E é claro, por favor, não se iludem com a idade dele. Ele pode parecer jovem, mas ele tem aproximadamente seus 1000 anos. Ele é um demônio e, como dito anteriormente, ele é o líder dos 7 pecados capitais. Tala, certamente entendemos isso agora, mas você não explicou o porquê que os dois estão lutando exatamente. Nifty. Eu já iria chegar nesse ponto, mas permitir que você mencionasse o que você queria dizer, então agora vou explicar o motivo dos dois estarem lutando entre si. Bom, primeiramente o Meliodas, por conta de uns acontecimentos, ele morreu, mas voltou, só que ele voltou sem suas emoções, e literalmente depois de outros acontecimentos, que consiste na amada dele, ele perdeu a cabeça, e perdeu o controle, e entrou nesse estado chamado modo assault. E o único que poderia deter o Meliodas. Mera, deixa eu adivinhar, o homem que carrega o poder do sol, o único que poderia dar uma contenção para o seu próprio capitão, certa. Nifty. Sim, está aí o nome do ataque que vocês viram, que partiu o peito do Meliodas no meio, mas no caso que não
gerou um ferimento fatal por conta que ele tem uma alta capacidade regenerativa. Esse ataque do Escanor, esse ataque se chama Espada Sagrada Escanor. Mulher Maravilha, presumo que esse ser que está o enfrentando de você o Rei Demônio, e se ele vai dar todo de si nessa batalha, espero que tudo ocorra muito bem nessa luta. São do mesmo nível de seu orgulho. Nifty, bom, antes de todos seguirem para suas habitações, eu gostaria de comentar sobre os 2 ataques que vocês viram, e que não foram descritos na explicação. O primeiro ataque que vocês viram se chama Sou Cruel. E o outro se chama Zessen Escanor, Lança Sagrada Escanor. Agora sim podem retornar para suas habitações. Tala. Mas espera aí, você não descreveu muito bem os ataques, só me ensinou sobre o nome e não disse o que os ataques podem fazer, apesar que vimos o que o Sou Cruel faz, mas o que a lança faz a gente não viu direito, só vimos aquele ser que foi afetado pelo dedo do Escanor ser jogado para longe com muita força. Nifty. Bem, já descreveu o que a lança pode fazer, mas o que o Sou Cruel faz é literalmente desintegrar o oponente. Aquele ser que vocês viram antes só sobreviveu por conta que era um demônio, mas a zona do ataque que foi mandado para um lago ficou literalmente seco e ficou uma cratera enorme e fumegante. Depois dessa explicação melhor, literalmente todos seguiram para suas habitações, mas agora em outro momento, em uma área do castelo, que seria a parte da lanchonete, podemos ver uma mulher futricando uma geladeira, e essa mulher não é ninguém menos do que a própria Giganta. Giganta. Bom, o robozinho azul disse para mim que o Lex havia seguido para a sala de reações / sala de cinema, e ele me deu um mapa para onde eu deveria ir para não me perder, mas como nesse mapa indicava também essa lanchonete, então decidi me alimentar primeiro antes de seguir para onde os outros provavelmente estão. Espero não chegar atrasada, bom, mas depois terei que agradecer àquela máquina por ter me entregado esse mapa, isso vai ajudar muito a como me locomover por esse castelo imenso. Bom, meus queridos espectadores, este foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, então eu verei vocês no próximo capítulo. Bom, antes de eu me despedir de todos vocês e dizer que eu espero vocês no capítulo 3, eu tenho uma coisinha bem importante, mas é uma coisinha bem besta. Bom, eu não sei se vocês notaram, mas numa parte onde consiste da Mulher Maravilha falar a fala, cortou meio que do nada. Isso consiste de eu ter cortado a fala na parte da edição por conta que o áudio da fala saiu duplicado, então não deu para consertar na parte da edição, e por isso que a voz do nada deve ter falado outra coisa. Bom, era isso que eu queria comentar com vocês. E é claro, o link do canal do criador e o link do vídeo original vai estar na descrição, assim como a foto do canal do criador vai estar passando agora nos minutos finais dessa parte. Bom, era só isso que eu queria comentar com vocês, meus espectadores. Eu verei vocês no capítulo 3. E é claro, o capítulo 3 vai consistir em um dos pedidos do capítulo 1. Então, no caso, o próximo vídeo da reação vai ser um pedido do capítulo 1. Bom, eu virei vocês neste capítulo. Até mais, meus espectadores. Seu anfitrião Dark se despede de todos vocês. Fim do capítulo de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.